Bem, senhores, para finalizarmos, né, a próxima hipótese de cabimento da ação rescisória também está vinculada ao campo probatório. Agora, numa outra dimensão, numa outra situação. O inciso 7º do 966, ele contempla a possibilidade do ajuizamento de uma ação rescisória, né, de uma decisão de mérito que tenha transitado em julgado, né, diante do surgimento de uma prova nova, né, diante de do surgimento de um elemento de prova novo. Né, elemento de prova esse ignorado pela parte autora da ação rescisória, né, desconhecido por parte da parte autora, né, da ação rescisória e que, portanto, não foi utilizado no processo. Então vejam só, para que essa ação seja cabível com base nesse dispositivo de lei, né, realmente a prova ela tem que ser uma prova nova. Né? Ela era desconhecida da parte autora da rescisória à época da prolatação da decisão, né? Ou ela surgiu após, né, o ajuizamento, após o trânsito em julgado da decisão de mérito. Então, são duas circunstâncias fundamentais. Né? E outra, né, essa prova ela tem que ser nova, tem que ser decisiva, né, para poder influenciar no resultado da decisão. Então, com ela, né, outro desfecho certamente será produzido, outro resultado será obtido. Então, só é possível o ajuizamento com base nesse dispositivo se o autor da rescisória, né, comprovar essa realidade. Né, isso aconteceu, né, há muitos anos atrás, quando surgiu, né, o exame de DNA. Então, naqueles casos, né, nas ações de investigação de paternidade, em que o pedido ele foi julgado procedente, o pedido investigatório foi julgado procedente ou improcedente, né, e a sentença tinha transitado em julgado, mas ainda estava dentro do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, muitas pessoas, né, ajuizaram, né, rescisórias com base nesse elemento de prova novo, né, o surgimento do exame de DNA, né, uma prova nova que poderá produzir um outro resultado no processo. Então isso foi muito comum nessa época, né, num passado bem distante, quando do surgimento da ação rescisória. E finalmente, para encerrarmos o estudo do artigo 966, né, é possível o ajuizamento de uma ação rescisória contra uma decisão de mérito que é resultado de um erro de fato. Daí os senhores poderiam falar o seguinte: Jefferson, quando é que ocorre um erro de fato? Senhores, o erro de fato ele ocorre quando o juiz, por exemplo, ele considera existente o que é inexistente, ou ele considera verdadeiro aquilo que é falso. Então é assim que ocorre o erro de fato. O erro de fato, galera, ele decorre, né, da desatenção do julgador para com relação aos elementos de prova constantes do processo, e não da má apreciação do julgador destes elementos de prova. Por quê? Porque a má apreciação, a incorreta apreciação das provas, ela conduz à injustiça. E a injustiça, como nós já aprendemos, né, ela não pode ser reparada através do ajuizamento de uma ação rescisória. Então, o julgador ele foi desatento, ele não prestou atenção num determinado elemento de prova consignado no processo. Eu vou exemplificar para facilitar o entendimento. Vejam só, no depoimento pessoal, o réu
motorista atropelador, ele afirma para o juiz, no seu depoimento pessoal, que ele não observou o sinal luminoso ao efetuar o cruzamento. E aí o juiz, na fundamentação da sentença, afirma que a cautela do réu, né, observando o sinal luminoso ao efetuar o cruzamento da via, né, faz concluir pela improcedência do pedido da vítima de atropelamento. Então esse é um exemplo de erro de fato. Para que os senhores não sejam levados a um pensamento equivocado, nós não estamos aqui diante de uma possibilidade de rejulgamento, de um novo julgamento. Né? Não é isso que o artigo 966, inciso 8º, ele possibilita. Então, ó, não é uma nova possibilidade de se redecidir a causa. Não. Tanto que a doutrina ela lista alguns pressupostos para o cabimento da rescisória com base no inciso 8º do 966. Então isso é fundamental para vocês compreenderem, né? Uma chance de um novo julgamento. Então, para ser cabível a rescisória nesse caso, primeiro, né, esse erro de fato ele tem que ser fundamento suficiente. Ou seja, né, sem o erro de fato, outro teria sido o resultado obtido através da decisão. Olha só, ele tem que ser de fácil constatação. Não se abre oportunidade para uma atividade probatória complementar. Então o erro de fato ele tem que ser constatado à primeira vista da análise dos autos. Então é um outro pressuposto. Mais um, né? Não pode ter havido nenhuma controvérsia entre as partes ou entre o julgador em relação a esse erro de fato. E finalmente, esse erro de fato ele não pode ter sido objeto de nenhum pronunciamento judicial anterior. Não pode haver nenhuma decisão judicial anterior a respeito desse erro de fato. Só assim será possível ajuizar a rescisória com base no 966, inciso 8º. Eu termino aqui o estudo da nossa ação rescisória. Né? O nosso próximo tema será analisar os precedentes judiciais obrigatórios. Um grande abraço para todos, muita saúde e muita paz.